Salve, salve, minha gente linda! Como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial que vai trazer aqui, com certeza, muito conhecimento e compartilhar com você, em especial você também que é imigrante. Você que está em qualquer parte do mundo aí, e você que entende da língua portuguesa vai entender por que a nossa convidada é especial dentro desse assunto. Porque ela é advogada há 12 anos, atua na Europa há 10 anos e é habilitada na Ordem dos Advogados do Brasil e também na Ordem dos Advogados aqui em Portugal. E sem mais delongas e o mais vamos falar no decorrer desse bate-papo, já quero apresentar aqui a doutora Jamile. É Jamile Jambeiro Portela. Nome Exatamente. forte esse, hein? Como é É, que você está? Tudo bem, doutora? tudo bem. Primeiramente, obrigada pelo Eu convite. que agradeço por atender esse convite, estar aqui junto conosco para compartilhar, né, nesse momento, Hum. compartilhar aí de informações que eu sei que o povo fica todo mundo cheio de curiosidade, né? E vai ser com certeza muito bom. Uhum. Como é que você está? Você como pessoa, como mulher, como mãe, tá bem? Tô bem, Firme, graças a Deus. forte? Tô bem. Graças a Deus. Só para o pessoal entender, a doutora Jamília ela é baiana, viu? Então, quando o baiano senta aqui, tem sempre coisas muito fortes para compartilhar. Então, mas é baiana, mas já com um bom tempo já aqui na Europa, né, doutora? É. Quanto tempo está de Europa aqui? Olha, de Europa, primeiro eu tive a primeira experiência com 16, 17 anos, que Aham. aí eu fui fazer um intercâmbio para aprender alemão em Zurique. Sério? E aí depois eu retornei ao Brasil, fiquei lá para estudar, fazer a universidade, mas já com foco de ir embora. E aqui eu já tô há 11 anos em Portugal. Sério? Você veio então a primeira vez para um intercâmbio É, e aí o coração ficou então aqui pela Europa e decidiu voltar, regressar e hoje é, mora e vive aqui há é. mais de 10 anos. É. Pois é, como eu falei já no início aqui, né? A doutora, geralmente, né, os advogados, né? Eu sou casado com advogada e sei bem disso e tenho acompanhado bastante muitos aí. Geralmente os Uhum. advogados brasileiros, agora que não tem mais essa reciprocidade assim, né? Brasil e Portugal, mas tem uns ainda que tá até investindo em É. estudar mais para poder atuar aqui em Portugal. Mas muitos, quando chega aqui, né, que chegavam, na verdade, antes, batia com a questão das leis. Tem muita diferença nas leis do Brasil com a questão das leis aqui em Portugal? Tem sim, tem sim. Principalmente os procedimentos, né? É uma realidade completamente diferente. Eu, quando formei no Brasil, 7 meses depois, vim para Portugal fazer um mestrado. Até porque o meu foco era me especializar em algo em âmbito internacional, para daí eu até não ficar em Portugal, mas optar o outro país Aham. que me desse esse acesso de trabalhar dentro da área de especialização. Então, quando eu cheguei e comecei a advogar aqui, eu percebi logo de início que tudo que estava fresco na minha cabeça, né, de uma rapaziada que forma e sabe todas as matérias do direito, vamos dizer assim, fresquinha, a sensação foi: "Meu Deus, eu peguei meus 5 anos de faculdade e joguei na lata do lixo". Sério? Foi um É, choque de realidade. foi um choque. Eu, assim, deu uma sensação de: "Meu Deus, o que foi que eu fiz?". Porque eu já tinha 7 meses de advocacia, mas por incrível que pareça, eu comecei a ter sucesso muito rápido dentro dos 7 meses, Isso lá no Brasil. isso lá no Brasil. A verdade é que eu escolhi, né, ter uma especialização na área fiscal já na metade da faculdade. Hum. Então eu comecei a focar os estudos na área fiscal, busquei cursos no Rio, São Paulo, online. Então eu fui, vamos dizer assim, me especializando ainda fazendo a graduação. Olha, interessante. Então, quando eu me formei, eu passei no exame também para um escritório de uma sociedade em Salvador, onde queria um tributarista, que era uma coisa meio rara, né, já de achar. E aí eu passei para trabalhar 6 horas e ficava com o escritório. Só que em 7 meses eu peguei ações de milhões, consegui, teve uma situação de majorar, de aumentar mesmo o valor do IPTU em Salvador, e até a OAB entrou com ação e não conseguiu, e eu fui a única advogada que tinha conseguido. Então isso também foi para a mídia. Aí ganhou notoriedade e destaque, então. É, Isso foi bom. então assim, quando eu vim fazer o mestrado também na área fiscal, eu tive que abrir mão, vamos dizer assim, daquilo que eu já estava começando a construir. Então, quando eu cheguei e eu percebi que tudo que eu sabia não servia para nada,
Aí eu disse: "É, realmente eu vou ficar aqui quietinha no mestrado, não vou advogar logo assim de cara". E aí eu realmente foquei no mestrado, passei 2 anos, estudando tanto para as áreas do mestrado, mas também tentando entender todo o ordenamento jurídico português em outras matérias, né, como direito penal, como direito civil, processo civil, e comecei a procurar estágios, né. Hum. E aí veio o desafio, né. Mas a ideia de procurar um estágio era para você estar ali, ter mais acesso e conhecer mais das leis aqui ou É, para eu ter um conhecimento prático, aham. para eu ter uma noção exatamente de como é que a coisa funcionava, porque pronto, depois de quase 1 ano e 2 meses em Portugal, eu já tinha percebido que tudo era diferente. Então eu compreendi, depois que chegou a cédula profissional, que inclusive na altura foi a última cerimônia, que agora eles voltaram também com a cerimônia de entrega das cédulas. Então, quando eu realmente percebi isso, eu disse: "Não, como tudo da área, a gente vai buscar uma prática". Aham. E eu só recebi "não". "Não, não, 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 a gente não contrata brasileiros", mas eu não estou pedindo para me contratar, eu só quero um estágio gratuito, Você se gratuito. colocou à disposição para ser voluntário nos escritórios e É, mesmo assim ainda teve essa não. mas o que é que você pensa, assim, que eles davam esse não, assim? Olha, primeiro eles, utilizavam, vamos dizer assim, uma linguagem, né, nada interessante, dizia que: "Ah, os brasileiros não sabem falar nem escrever português". Hum, Começava por aí. E a outra coisa que eu percebia é que algumas pessoas comentavam, que as poucas oportunidades que eles deram, alguns brasileiros que vieram antes, aprendiam e iam embora, ou colocava seu próprio deixava eles na negócio. mão. Hum. E assim, depois entendendo a cultura, eles são aquela cultura de: "Eu te dei oportunidade, então você vai ficar aqui". Você tem que se aposentar aqui então, vai ficar a vida inteira, né. Então para Não estão eles acostumados em ver as pessoas voarem e crescerem. não. Para eles faz uma confusão até você empreender, né. Eu te pergunto por isso que eu te perguntei isso, porque, né, digo, será que é esse o motivo, né, de no caso as pessoas aprenderem a sair? Será que também é o medo de poder ensinar, né, as pessoas que é diferente da doutora, a doutora É, aprendeu, se qualificou e acabou compartilhando, né, criou um é, curso, tem mentorias também é, suas, é, que é diferente, e isso é, digamos assim, é típico do americano e também do brasileiro que é, tem, né, crescido muito essa questão, você tem expertise em algo, já é, coloca logo uma mentoria ou um a gente curso, multiplica, disponibiliza. né. É isso. Então isso é É, interessante. Já o é, português, agora que alguns, né, tá é, começando a abrir a mente para isso é, e se colocando à disposição para isso, mas ainda é é. poucos ainda, na verdade, Mas né. aí eu fui quando você vai compreendendo a questão cultural, é Aham. muito importante, porque às vezes quando você chega, você não entende, não sabe onde é que você está pisando. Então, depois quando você entende a história, existe a questão eles ainda têm muita dor, né, da perda das colônias, ainda tem muita dor da altura da ditadura, de que tudo foi muito difícil, de que tudo é muito doloroso, e eles têm a síndrome do "sou pequeno, Hum. não há espaço". Então eles sabem não, eles pensam que para eles crescerem e ganhar bem, eles têm que ir embora. Aí é engraçado, porque eu quando cheguei aqui em 2014, a gente tinha aqui empregos que era só com base em comissões, não tinha salário, porque era uma dificuldade absurda. E aí você vê hoje a política que nós temos de imigração atualmente, que a culpa toda é do É o imigrante. imigrante. Eu disse: "Mas e há 10 anos atrás quase não tinha imigrante nisso aqui". E eles colocavam a culpa em quem? Quem eram os O culpados nessa época? O governo. Aí o governo. governo estava lá exatamente, a culpa estava no lugar certo. Aham. Que na verdade isso não mudou, só, né, mudaram o culpado, né, É, o é, discurso dos culpados, mas o problema exatamente. continua. Exatamente, o problema continua, dos salários baixos, da falta de oportunidade, enfim, aquela síndrome que a gente vê, né, do medo. E assim, Portugal realmente tem algumas coisas que precisa evoluir, mas precisa evoluir desde quando eu cheguei. E não tem nada a ver. Na verdade, eu vi a imigração melhorar este país. E aí eu fico, gente, de onde é que eles tiram que o imigrante tem culpa? Na verdade, o fato de hoje nós termos uma cidade mais populosa, vamos dizer assim, Aham. né, um país mais populoso, só emergiu
aquilo que estava escondido, que estava mal feito. A questão da saúde, a questão do transporte público e outras questões que eles andam questionar. Ai, agora está tudo mal e você tem que ir para o privado. Mas, na verdade, tinha muita coisa que já não funcionava bem, e quando tem uma procura maior, vai ressurgir Com aqui, né. certeza. Então, então assim, sinceramente, o que eu noto Portugal de 10 anos para cá, eu acho que beneficiou absurdamente com a imigração. A gente teve uma entrada considerável de pessoas altamente qualificadas, uma questão de multiculturas, realmente pessoas de vários lugares do mundo. Portugal terminou tendo uma visibilidade depois da Eurocopa, em 2016. Aí você vê como o esporte tem esse Um poder. poder gigante, né? Global, né? Totalmente, porque ninguém lembrava, assim, de Portugal. E a chave virou exatamente depois que ele ganhou na Eurocopa, porque aí o mundo inteiro ficou sabendo quem foi que ganhou a Eurocopa naquele ano. Muitas, empresas, né, de comunicação e televisões começaram a fazer reportagens sobre Portugal pelo mundo, porque achou interessante: "Nossa, um país que nunca ganhou um título". E aí a primeira vez que ganha, isso chamou a atenção, e aí eles começaram a tentar conhecer Portugal. E realmente, Portugal, para mim também foi assim. Eu achei que eu vim aqui fazer o mestrado, ir embora, que, enfim, não tinha Mudou, nada mudou além daquelas tudo. pedras portuguesas. E eu vou ser sincera, a primeira vez que eu vi a ponte 25 de Abril, eu fiquei pasme. Sério? Deu um impacto, então? Eu nem sabia que existia. Pra ver como nós não tínhamos, assim, hoje a força da rede social, do Terrível, né? YouTube, da divulgação é completamente diferente. Então, assim, como o meu foco também era pesquisar sobre questões de direito, né, Aham. então eu não fiquei olhando questões turísticas, e a gente, no Brasil, a gente perdeu essa ligação com Portugal, e eu vi uma frase do cônsul muito engraçado, né, porque ele disse que o casamento é antigo, mas o namoro é recente. O namoro é recente? É É, porque teve um casamento e nem houve namoro, né? Teve não um houve. teve um um choque aí bem É, pesado, na foi um verdade, né? casamento forçado. Casamento aí eu não quis nem dizer isso, né, mas do que eu tá falando, tudo bem. Tudo bem. Mas é É, verdade. Mas é interessante você falar sobre isso, porque geralmente quando é pessoa que vem, que são operadores do direito e chega aqui em Portugal, já vai direto para a questão da direito migratório. No seu caso foi diferente, né, você estava com é, um sucesso já, apesar de é, pouco tempo já trabalhando, tinha 7 meses e já com resultados de sucesso. é. Você vem para aqui para estudar, para melhorar mais a teu conhecimento, mas decide ficar. E o teu início aqui de busca, nesse caso, para estágio ou trabalho, você foi dentro dessa área do direito tributário? Foi, foi, dentro dessa área. E aí foi meu erro. Aí Que eu já foi ia meu dizer erro. assim, né? Porque você foi diferente dos outros, né? Buscou um viés totalmente ao contrário, já de Foi meu início, porque erro. os outros iniciam no. Ó, É, vamos na cartilha aqui que é mais fácil, é, depois eu vou partir para o mais difícil. Não, eu vou logo para é. o mais difícil. Mas olha, tinha 500 advogados brasileiros quando eu cheguei aqui. Sério, 2014 já tinha 500? Já tinha, você acha já? Sério, Hoje nós somos 2014? 10%. Então, assim, ao meu ver, era pouco, né? 500 inscritos, mas atuantes era poucos, um ou outro que você ouvia, assim, que de fato atuava. E quando você via, ou eles estavam dentro de uma grande sociedade, Aham. trabalhando em uma área especializada em direito internacional, ligada ao Brasil, ou eu conheci uma colega só que estava numa área de investimento e Golden Visa, que era migratória. Então, fora isso, você não conhecia, né, Porque advogados. também nessa época as redes sociais não era tão forte como é hoje. Talvez tinha algum que o pessoal do norte que estava aqui em Lisboa não conhecia, o pessoal que estava lá em Algarve É, também não tinha esse conhecimento. é, Mas hoje eu vejo que teve um crescimento absurdo. Acho que é. também se não desse essa parada aí, acho que aqui ia virar um. Mas olha que engraçado, para me inscrever na ordem aqui, né, como a gente naquela altura tinha que ter um patrono, Aham. né, para se responsabilizar, e os advogados brasileiros inscritos que poderiam assinar para mim, todos recusaram, Sério? todos recusaram.
e quem me ajudou foi um português. Olha aí, isso é interessante, bom você ressaltar isso, né? É, A questão da reciprocidade, as pessoas ajudar os outros. A gente estava falando sim, de outra situação, mas dentro dessa é, situação foi um português, é, então, que te deu a mão aí, que te é, ajudou nesse momento. é. É assim, o que eu posso dizer é que eu, em termos gerais, eu bati de frente com algumas questões, Aham, mas hoje o que eu vejo é as grandes sociedades, porque o meu foco foi entrar dentro de grandes consultorias e sociedades na área fiscal. é. E aí é aquela história, né? Tipo, quem é você, minha filha? Você só está terminando um mestrado. E aí você, quando vê que para estagiar nessa área, nessas sociedades, eu tinha que ter 7 anos de experiência, não Nossa. sei quantos idiomas. Eu disse, gente, como é que eu vou começar, né? Tendo já tudo isso, se ninguém me dá oportunidade. E aí o que aconteceu é um mercado mais fechado, é um mercado mais seletivo. Então é normal que as pessoas elas fechem, criem suas regras para fechar o mercado. Então não tem a ver com nacionalidade, porque o direito tributário também é fechado no Brasil, Verdade, né, verdade. também é uma Se for olhar classe por esse bem lado, sim. fechada. Pois. Então, às vezes a gente associa muito à nacionalidade. E principalmente trabalhando com imigração, eu digo: "Gente, as pessoas têm que conhecer as pessoas, né, tem que conhecer as pessoas". Eu já tive tantos imigrantes de tantas nacionalidades que você diz assim: "Essa pessoa é de Bangladesh, essa pessoa é do Irão", você nem diz que é. Da forma como a pessoa se veste, se comporta, se fala, você vê que é de uma cultura totalmente ocidental e, às vezes, as pessoas ficam botando todo mundo no mesmo pacote. É, generaliza, né? Todo mundo, coloca tudo É, no mesmo pacote que você fala e pronto, é é, imigrante. Então, mas eu não é, quero aqui também generalizar, dizer que são todos os portugueses que têm essa é, ideia, né? Tem é, portugueses aqui que eles têm uma grande alegria em receber os imigrantes e defendem, né? Já vi, é, então, várias manifestações aí de portugueses defendendo os imigrantes. Isso é é, fato. Mas eu vou até ousar em dizer que uma grande maioria realmente não gosta, é, não acha que, é, que o imigrante é bem-vindo. é, Isso é é. preocupante, né? Porque aí a gente vai bater de novo na questão da mentalidade e da cultura. O português, por natureza, eles são difíceis de se abrir ao novo. E até os meus amigos portugueses que viajam, que são super cabeça aberta, entre aspas, né? Você vê que eles, quando você olha, eles têm sempre um padrão muito semelhante um do outro. A raiz está aí, né? Tá, eles têm medo de empreender, eles têm medo de às vezes ir embora, eles ficam ali naquele mesmo emprego anos, só sai daquele para seguro do mesmo jeito, né. Então assim, por natureza, eles têm uma dificuldade ao novo, então eles estranham o novo, então pelo medo do novo eles dizem não. Eles preferem dizer não, não gostam de arriscar, gostam de matar o mal pela raiz, na cabeça deles eles Mas pensam isso assim. é meio que, sei lá, meio contraditório pelo que o contexto histórico, né? Porque a gente vai pelo contexto histórico do É, português 500 anos atrás, esses caras desbravaram o mundo. Eu chego é, ali naquele marco é descobrimento e verdade. vejo aquele mapa ali no chão, os lugares que esse Hum, pessoal foram aí, que é surreal. E é, quando eu venho para aqui vivenciar a cultura, a é. mentalidade, conhecer, eu digo, cara, foram eles de verdade. É verdade. Sabe o que que eu gosto de dizer? Eu acho que esses caras que foram desbravar o mundo somos nós, somos filhos deles. Os que tinham medo ficaram. É, parece, isso é verdade. É, é verdade, porque nós somos descendentes daqueles que foram, né? É, Somos descendentes daqueles que foram, é os que verdade. ficaram, os que ficou aqui, e a sua descendência continuou por aqui. É, Agora estamos, né, nos é, encontramos, reencontramos, na é. verdade. Como diz, né, que o brasileiro é um português solto no mundo, né. É verdade. O É, brasileiro realmente tem, o brasileiro está no mundo inteiro. E, é. na verdade, não está por estar. O brasileiro chega e chega chegando. E quando é baiano, então, baiana, fala que baiano não nasce, baiano estreia. E, de Quando fato, morre né? vira purpurina. Pois é. É sensacional isso. E se tratando em questão de. Vou falar aqui de números, né? Hoje a grande a população de imigrantes é brasileiros aqui em É, Portugal. Claro que também falando de colônia é, portuguesa, a maior hoje é o Brasil, são 220 milhões, então é gigantesca. E dentro desse contexto de imigração, claro, eles descobriram, eu falar eles até vai falando na terceira sim, pessoa, nós descobrimos é, Portugal é, como um lugar muito bom para viver. Eu gosto de é, viver aqui.
Eu vim para passar 40 dias, 41 dias, e Uhum. estou E aqui há 3 ficou. anos e pretendo ficar aqui. Espero que vocês, né, me tratem bem. Até aqui tem sido muito bom para mim, tem sido recíproco, tem sido maravilhoso. E você que está aqui desde 2014, como é que tem sido a tua vivência dentro de todas as dificuldades que você teve na tua área profissional e também dentro do âmbito pessoal? Como é que você se sente vivendo aqui em Portugal? Olha, é engraçado porque eu nasci em um lugar que eu amo, mas nunca me senti pertencente. Sério? Nunca, nunca. Aliás, eu decidi ir embora do Brasil quando eu tinha 9 anos. Eu disse que eu não ia ficar ali. E Mas de onde que veio isso? Foi o quê? Algum filme, alguma história, alguém da tua não família? sei. Não, era tua mente mesmo que É, criou isso? Ou não. veio de forma involuntária, talvez? Olha, assim, eu tive pessoas na minha família que já moravam fora, né? Só que eu não sei, eu nunca, vamos dizer assim, eu me sinto turista dentro da minha própria cidade, né? Então é engraçado, porque eu chego em Salvador e eu gosto das coisas de lá, eu vejo com um olhar turístico, mas vai lá, Jamile, faz a mesma coisa. Não, eu não sou essa pessoa, entende? E aí algumas pessoas sempre me perguntavam desde pequena: você é daqui? As pessoas sempre achavam, você é estranha, você é esquisita. Seu comportamento desde pequena era como se fosse uma turista lá na. É uma turista. A forma de falar, o povo falava assim: ah, você não fala igual o povo baiano. Aí eu ficava, mas como eu não falo? Não sei de onde que eles tiraram isso. Aí eu realmente tem algumas coisas que eu nunca usei, né? Algumas gírias. Mas eu digo, ah, até hoje eu chamo manhã, falo oxe, né? É verdade. Mas tudo bem, as pessoas achavam isso, né, um ponto que me chamava a atenção. A outra questão também era, o ritmo, né, a mentalidade, as conversas, as pessoas não me chamavam para nada, porque a minha conversa não batia com a deles, sabe. Era tipo extraterrestre aqui na mesa. Enquanto o povo estava preocupado com trivela, carnaval e Você estava outras em coisas, outro eu mundo. estava em outro mundo, eu estava focada em aprender idiomas, eu tinha a noção de que eu tinha que estudar muito para conseguir sair das minhas condições financeiras que eu nasci. Então, as pessoas achavam estranho. Eu ia de férias ia com livros debaixo do braço e as pessoas diziam assim: "Não percebo", É, como se diz lá na Bahia, essa é doida. Essa é doida. "Essa é louca". Essa é Eu ia pra louca. praia com livro. Ah, mas isso é que trouxe o diferencial para você com Sim, resultados hoje, né? Porque você falando da questão do idioma, né? O brasileiro, culturalmente, né? Não só na é, Bahia, mas no Brasil em si, não tem essa preocupação de aprender um novo idioma. Eu tive em é, 2019 na Ásia e eu me senti um analfabeto. Falei, foi, caramba, velho, por que que nunca me despertou isso? E aí, quando eu é, voltei para a Bahia em 2020, né? Ali início de 2020, foi que eu me senti meio que deslocado. Falei, cara, não acho é? que eu agora não sou mais daqui, não. Eu quero aprender É, mais, eu quero conhecer mais, eu quero é. viver algo novo. É verdade. E quando eu cheguei aqui, as pessoas, os brasileiros que eu conhecia, ninguém era baiano. E o povo dizia assim: nossa, é baiano, baiano não migra. Porque também, né, para deixar aquela Bahia lá, É né? Porque a difícil. Bahia, o sol, a comida, as pessoas, É, realmente é algo que você vê, o é. que é que você fez para É largar a Bahia, aconchegante, né? né? É, mas só que fica quem é É, acomodado, né? é, Mas hoje tem crescido. Os baianos têm né? se migrado bastante. Muito, muito. E eu vou dizer, eu acho que as pessoas, independente de onde você esteja e seja muito bom, o mundo é muito grande para você Verdade. ficar em um lugar só. Então, assim, eu até, enfim, gosto de Portugal. Sinto, como a pergunta que você me fez, né? Eu sinto aqui como se fosse a minha casa. Todos os anos eu vou ao Brasil. E quando eu volto, eu sinto que eu tô voltando para minha casa. E é estranho, né? Porque eu nasci lá, eu vou para casa de manhã, né? Aham. Então a sensação é essa: eu vou para casa de minha mãe, sabe? Casa de vó, casa de mãe. E é aquele momento de férias, aquela coisa de, como eu gosto de dizer, o Brasil é meu spa, de recarregar as energias, enfim. Mas, tipo, voltar para minha rotina, para minha casa, onde eu sei que como é que encaixa o meu pé naquele sapato, É é aqui, aqui. é Aqui que aqui. você realmente agora, digamos assim, se encontrou, né? É, É aqui que é a é, tua.
você pertence. É. Não, isso é interessante. Eu não vivi isso ainda porque eu não voltei ainda do Brasil. Tem 3 anos. Ah, A minha esposa teve lá ano passado, insistiu para ir. Eu falei, ainda não. Tem uma Europa inteira para eu conhecer aqui. Depois eu volto lá no Brasil. é, Tá? Então, eu creio que em breve estou voltando lá. Que eu vou ver ainda como é que vai ser esse sentimento. Mas eu é, creio que. é. Mas eu ainda Acredito que tenho vai ser vontade assim. de migrar É isso que eu ia falar, né? Porque novamente. você, né, chegou a estudar, né? É, Suíça, é. teve mais onde aqui na E Europa? depois eu fiz um outro intercâmbio de 2 meses em Londres, né, para Aham. melhorar o inglês. E sim, mas eu penso passar 10 anos em lugares diferentes, 10 né? anos? É, pelo menos 10 anos. Eu acho que 10 anos é a conta, sabe? De cada país. Mas por que você tem essa ideia? Foi depois de 10 anos que você entendeu que Portugal é um lugar bom para viver, e essa questão do pertencimento, ou não? É uma ideia que você tem? Olha, pronto, eu acho que é uma questão muito pessoal, né? Eu gosto do novo, diferente dos portugueses. Então eu gosto de explorar coisas novas, aprender novas culturas. Então aquela coisa de quando você migra, que você chega e que tudo é novidade, que é Aham. bom, aqui eu já não tenho Eu vivi isso na Ásia, né? Na Ásia, que eu falei, caramba, parece aquelas coisas dos filmes que eu via, né? Lá do tempo mais. de Bruce Lee. Então foi novo para mim. Aqui em Portugal eu não vejo como novo. Parece que às vezes eu esqueço que eu É, estou fora do Brasil, né? né? Pois é. Então, às vezes tem disso. Então, É, esse é o despertar, o desejo que você tem de conhecer algo é, novo, viver é. novas culturas. É, novas culturas, aprender novos idiomas também. Aí eu acho que isso é apaixonante para mim, né? E hoje está mais dentro da possibilidade, né? Porque hoje você trabalha, né, com direito internacional, tanto para os Estados Unidos, a É, Europa inteira também. é. Como que tem sido essa questão de atender pessoas nos Estados Unidos e aqui em toda a Europa? Você atende, os seus clientes, a grande maioria são brasileiros ou também tem nativos nesses países? Olha, hoje a gente tem uma procura de americanos para cá, né? Para a Europa em termos Aham, gerais. E aí a gente faz uma análise de acordo com o perfil e o objetivo. Algumas pessoas querem vir para Portugal porque gostam de Portugal. aham. Outras pessoas procuram hoje a economia, né, europeia para ter investimentos na moeda euro e ter uma nacionalidade. Então a gente analisa, olha, dependendo do perfil daquele investidor e das condições financeiras, ele tem capacidade talvez de estar, vamos dizer assim, em um país que vai dar menos dor de cabeça na questão burocrática, vai ser mais organizado, vai ser mais célere e quem sabe, pronto, consequentemente ter acesso à nacionalidade mais fácil. Então a gente tem uma procura de americanos de vinda para a Europa. Tem brasileiros daqui querendo pegar nacionalidade para ir para os Estados Unidos, e tem muitos brasileiros que já estão há anos lá, e devido às políticas também migratórias que vêm dificultando nos Estados Unidos, tem começado a buscar também a Europa, tanto pelo fato de ter uma descendência europeia, quanto, consequentemente, mais facilidade de eh, ter um visto, ter uma residência e ficar em um país que, quando ele constrói, ele tem segurança na questão da documentação. Mesmo depois que você está lá com a documentação, tem sua família toda, tem sua empresa, tem investimento naquele país, e de repente entra um presidente que te tira tudo, mesmo você já tendo documentação, então as pessoas estão um bocado assim inseguras em relação aos Estados É a Unidos. questão da insegurança, né? Dizendo, poxa, eu estou aqui, mas a qualquer momento pode ser tirado. É. E interessante que eu entrevistei aqui um brasileiro que viveu por 15 anos lá nos Estados Unidos e foi deportado, né? Ele entrou nos Estados Unidos, inclusive pelo México, né? Uhum. Com o chamado coiote. Uhum. E depois ele estava aqui em Portugal e entrevistei ele, Juninho, um grande abraço, Juninho. E ele falando, olha, o Trump está voltando e você vai ver o que vai acontecer. E de fato, né? Quando É. um dos primeiros trabalhos que o Trump fez no seu retorno à Hum. presidência foi o caça aos Uhum. imigrantes. E dessa vez bem, Bem, bem mais bem puxado. forte, é. Até agora, até esse momento, ainda tem gente lá sendo É. tirado à força. Então tem muita gente voltando para o Brasil para fazer um planejamento para ir para um outro país onde ele faça um visto, comece do zero fazendo a coisa certa, porque também lá está, né? A experiência de ter imigrado como turista sem buscar talvez um planejamento, já entende que quando você começa tendo o visto adequado dentro do seu perfil, começa limpo naquele país, facilita a situação. Se tratando da Europa.
Ainda existe países que há a possibilidade. Portugal, por mais que hoje esteja fazendo algumas alterações na sua legislação, ainda é muito mais fácil do que muitos outros Era países. esse assunto que eu ia te perguntar agora, né, porque o pessoal às vezes reclama muito das dificuldades aqui, mas muita gente tem ainda o discurso que fala que ainda é mais fácil a legalização aqui É, em Portugal. é, Dentro da tua visão global, vamos dizer assim, sim. porque você tem um vasto conhecimento na questão de imigração, a Europa e também nos Estados Unidos e, claro, no Brasil. Qual é hoje, o país que tem mais facilidade para legalização? Olha, sem dúvidas, a gente vai depender da nacionalidade, das condições financeiras e os objetivos, mas a título de legislação, eu não vejo a legislação portuguesa rígida, a espanhola também é uma legislação assim bem atraente no momento, inclusive para os brasileiros tem sido bastante, e para os americanos em termos gerais. Porque com 2 anos de autorização de residência, não são todos os tipos de autorização de residência, chama atenção a esse detalhe, mas a maioria vai conseguir, com 2 anos de autorização de residência, solicitar a nacionalidade espanhola. Hum. Então, assim, quando a gente olha esses países, realmente é muito mais tranquilo. Outro país que a depender da profissão, das qualificações, e a gente vê uma entrada de fácil, né, para profissionais preparados, é também a Alemanha. Esse pessoal preparado que você fala são o que hoje tem um discurso aqui em Portugal, porque antes tinha, né, ainda está rolando, não foi assinado pelo presidente, vamos falar sobre isso, né, Uhum. que é a questão do visto de procura de trabalho, que facilita a entrada de muitos É, que vêm aqui procurar trabalho e acaba ficando. E agora isso que vai mudar para pessoas altamente qualificadas. qualificadas. Como que você vê essa visão e essa ideia do governo? É Que tipo assim, de qualificação são essas? eu acho que não tem lógica esse visto de procura altamente qualificado, porque pelo menos todos os profissionais altamente qualificados que eu trabalho, e já trabalhei no processo de visto ou autorização de residência, são pessoas que, enfim, estão muito bem solidificados aonde estão e eles só mudam porque eles já são contratados antes de vir, antes de pensar em Portugal. Uhum. Então, Portugal ele se torna atraente. E Portugal se tornava mais atraente para os profissionais altamente qualificados quando ele tinha um regime do residente não atual, né? Um regime fiscal benéfico que dava isenções, ou redução da taxa aqui em cima do imposto de renda. Então, hoje em dia, eu não vejo muita lógica, né, do vício de procura de trabalho. Eu entendo que eles deveriam ter feito, vamos dizer assim, verificado quais são os setores que têm uma necessidade de mão de obra, independentemente de ser qualificado ou não, e igual os Estados Unidos, igual a Austrália, igual o Reino Unido, que você vai ter ali uma cota, né, de determinadas profissões que o mercado absorve. E até termina sendo justo, né? Aham. Termina sendo justo, porque a pessoa não sai do seu país, faz todo o movimento sem ter emprego naquela área, Tem que ter uma vantagem, né? entendeu? Então, assim, eu acredito que se eles fizessem dessa forma, eles poderiam, vamos dizer assim, limitar para não ser todo mundo aplicando sem, né, ter uma visão de fato de conseguir ter empregabilidade depois. Mas essa questão de ser altamente qualificado não tem finalidade aqui na prática. E para nós que já estamos aqui e entendemos a questão salarial aqui, porque, tipo, quem são essas pessoas altamente qualificadas? São o quê? Engenheiros, advogados, médicos? Em que área? Que qualificação e que área, né? Porque quando a gente vai Hum, olhar para esses profissionais, né, o salário deles são bem difícil. Tipo, um médico aqui é, ganha 2.000 euros. é, Tem pessoas que estão fazendo Uber aí ou trabalhando na obra que ganha mais que isso, se ele com trabalhar horas a certeza. mais. Então, um bom advogado, um bom engenheiro que está, vamos falar do Brasil, já que somos É, brasileiros, está ganhando bem lá, ele vai vir para aqui pelo salário? Não não vem. vai. Então, qual é o atrativo que esses que eles buscam, né, de altamente qualificado, vai vir para aqui? Eu não vejo. É complicado, Eu não essa vejo. matemática não bate. E como eu falei, a gente tinha os altamente qualificados na área de tecnologia, principalmente, que vinha para cá, porque muitos trabalham para sociedades americanas, inclusive, E isso é bom irlandesa e ressaltar isso, é britânica. verdade. Então, eles estavam vindo para aqui porque eles são nomes digitais Aham. e acessavam o residente inaptual. Então, eles ganham 100 mil, 200 mil euros ao ano
e não paga nada de imposto, Olha, certo? São 10 anos. aí tem um É, atrativo muito bom. mas acabou, Acabou. E acabou. agora como fica? É. Então, assim, a gente tem aqui uma outra modalidade fiscal muito restritiva, que é como se fosse, vamos dizer assim, um pé que sobrou aqui do residente não habitual, que é um incentivo benéfico fiscal também para profissionais que são da área de docência, são profissionais da área de tecnologia, mas tem que estar ligado a determinadas empresas com credencial do IAPMEI em Portugal, enfim, projetos ligados diretamente em Portugal. Então, assim, não é todo mundo que vai encaixar. Então, eu não vejo, como eu falei, finalidade prática. Eles criaram também a possibilidade da pessoa aplicar o visto de trabalho via verde, né? E os Uhum. empresários disseram, não existe, né? Porque primeiro eles querem um volume de negócio só de grandes, big, mega empresas que eu nem sei se tem em Portugal. É complicado, né? Fica E, difícil. e para trazer profissionais, visando somente trazer profissionais para a área de construção. Mas aí a gente vive aqui. Quem é que vai lá, quando você vai no Algarve, quem é que atende as mesas? Brasileiros, Brasileiros, os os indianos, indianos, os africanos. africanos. Mas você falou aí, eu falei logo brasileiros, porque quando a gente vai, tipo Algarve, mas também em Porto, em toda parte, na Toda verdade, parte nessa do área, país. aqui chama restauração, né? Mas É, quem trabalha aí nessa área de eventos em geral, né? Eu só vejo a grande maioria de brasileiros, é, né? é. E aí, é considerado altamente qualificados nessa área? Aí fala assim: ah, porque tá tomando o lugar do português. Eu não acho que tá Sim, mas o tomando o lugar do português, ele não quer fazer português. esse serviço. E esse português que faz esse serviço, ele não fica aqui, porque tem um passaporte Vai procurar um salário maior. e é uma coisa natural do ser humano, né? Não é uma coisa do brasileiro, do indiano, é de todo mundo. E os portugueses que até trabalham nessa área, eles trabalham dentro do limite dele. Eu já vi alguém nas É, empresas aí falar: olha, deu 8 horas de trabalho, estou indo embora. E às vezes é. ele precisa dar continuidade ali naquele atendimento e tudo. E quem que fica? O imigrante que fica. É, é o imigrante que fica, porque é aquela história, né? O imigrante, eu digo, gente, olha, para competir com o imigrante é um caso complicado, porque o imigrante, ele chega com o sangue no olho, né? Pois é. E é até interessante você falar sobre isso, né? E voltando a falar nessa questão de advogados aqui, e tem muitas pessoas que até eram ativos lá na Ordem dos Advogados no Brasil e chegou aqui e teve que ir trabalhar em outras situações, em outras coisas aqui, porque foi a oportunidade que teve. É, Você conhece pessoas desse tipo? sim, conheci muita gente. Conheci pessoas que, inclusive, hoje estão advogando porque estava ali trabalhando de qualquer coisa, porque botaram na cabeça dele, ou seja, o que quiseram botar um dia na minha cabeça, né? De que, aqui você nunca vai ser advogado, aqui você vai morrer de fome, não existe advogado de forma autônoma em Portugal. Enfim, tudo isso eu ouvi. Pois é, a minha esposa já teve até o convite, você vai vender acarajé aqui, não vai trabalhar de advogado não, né, doutora Aline? É. Pois é, então assim, algumas pessoas, infelizmente, mais vulneráveis, ou então emocionalmente não estão bem, e a imigração, por natureza, já destabiliza, né, É, emocionalmente as pessoas. Então, eu conheci muitos colegas que estavam trabalhando na limpeza, estavam trabalhando de outras coisas, porque acreditava que não tinha possibilidade, muito medo, tinha muito medo. E algumas pessoas eu até chamei para fazer a mentoria, até cheguei a dar de graça e hoje quando eu vejo advogando, ganhando bem, você tá vendo? tá vendo aí? É, o pessoal acaba, né, o pessoal já vê nesse medo, nessa insegurança, porque eu falo, né, toda mudança é traumática. Você mudar de um país não é mudar de casa, né, É, querendo ou não, mesma língua e tudo, mas é uma nova cultura. E é, Portugal, então, é uma cultura totalmente diferente, né, é, então não é fácil. Mas só que você estudou, quantos anos você ficou na faculdade para aprender, né, e depois você abrir mão para estar fazendo outro trabalho? Isso é é, meio complicado. Infelizmente tem pessoas até hoje aqui assim. é. Mas aí eu acho que as pessoas têm que realmente procurar talvez um suporte, né, terapêutico ou de psicologia mesmo, né? Psicologia, algum psicólogo especialista principalmente em imigração, que a gente vê cada vez mais psicólogos também se especializando nessa área. Para realmente, primeiro, ter esse trabalho de autoconhecimento. Por quê? Será que é medo? Será que você fez uma área que talvez no fundo não é a sua, precisa reencontrar uma outra área?
E já que está aqui, já que está zerado, né? Então tenta identificar para ver exatamente por onde começa. Mas assim, eu vou dizer, é difícil? É. Leva um tempo? Leva um tempo. Você tem que estudar, você tem que se capacitar numa velocidade 3 vezes maior do que você quando fez lá no início, né? Quando você teve todo o tempo do mundo de fazer uma faculdade, depois se preparar para um exame de ordem, depois, né, começar a se especializar em uma área. Então, aqui você não tem esse tempo todo. É, Você tem que correr contra o tempo. porque aqui, na verdade, a cada dia que passa, né, se você não tiver ativo, você começa a ficar endividado. E acho que isso é o que trava muita gente, né, esse É, medo. Porque aqui, quando se trata que para você só viver aqui em Portugal, morar, já é muito caro. é, Então, se você não tiver em evidência, se você não tiver uma renda, é, fica difícil. Eu acho que esse é o medo de muitos. Quando chega é, aqui, fica com medo de é parar para verdade. investir É, naquilo que ele realmente quer é. fazer. Assim, eu digo que eu tive um bocado de sorte com planejamento. Aham. Primeiro porque eu, como eu estava advogando, consegui ganhar dinheiro rápido em pouco tempo, onde eu consegui pagar quase um ano morando aqui. Mas eu vim com o apoio de meu pai, né? Pouco, mas era. E a minha sorte é que o euro não estava tão alto, porque meu pai, coitado, hoje não teria condições. É, hoje, para quem está lá com real para investir em euro aqui, tem que ter É uma condição complicado. bem elevada. É. Mas assim, eu vivia com menos de 500 euros, né? Eu vivia com menos de 500 euros, morava em quarto, não tinha dinheiro para livro, não tinha dinheiro para xerox, então eu vivia dentro da biblioteca para conseguir ter acesso ao conhecimento de fato. Vivia extremamente limitada, tinha que levar minha garrafinha de água, porque eu não tinha dinheiro para todo dia comprar uma garrafinha de água. Também assim, eu estava ali fazendo mestrado em Direito Fiscal, Finanças Públicas e Privada, então eu estava aprendendo na prática Mas é como interessante que economizar. nem todos nessa área do direito, né, foi para o teu lado aí, como eu te falei. Muito chega aqui e É. vai logo para o lado fácil, vai logo para o lado do É, mas direito eu migratório. sou eu sou eu penso o seguinte, quando eu vejo aquela boiada toda indo para o lugar, eu digo: não é É a bom". questão que você falou, até o teu comportamento lá no Brasil, você já era diferenciada, né. Não, o que eu acho é o seguinte, o difícil é difícil para todo mundo, mas quando você fura a bolha do difícil e enfrenta, tem uma consistência e chega ao final, o seu resultado vai ser diferente. Completamente Verdade, diferente daquela boiada que foi para o lugar onde a cancela estava aberta, entende. Então, verdade. eu sou do tipo de pessoa, quando eu vejo um desafio maior, eu sei: "É ali que é bom". Ali é que é bom, porque, É, né, todo mundo está indo lá, então os melhores que vão se destacar e terão, com é. certeza, evidentemente que terão bons resultados. Se eu fosse hoje, vamos dizer assim, há uma alteração de imigração, vi muitos advogados falar: "Ah, a imigração em Portugal acabou agora com essas alterações e tal". Quando eu vejo, são profissionais que se limitaram só direito migratório Aham. e, consequentemente, só fazer aquela coisa em massa ou então na missão da AIMA. Mas por quê? É amplo e tem muito trabalho para ser feito aí. Nossa, direito de imigração, então, tem um mundo de coisas e eu também vejo profissionais que não se especializam exatamente nessa área como deve ser. Então, quando veio aquela história da CPLP, eu fui a única que falei: "Gente, isso aí não vai servir para você circular na União Europeia". Ave Maria, eu tirei até meu vídeo do YouTube, O porque, pessoal lá batendo mesmo. nossa senhora, quase que ele me: "Ai, porque fulano tem mais seguidores, não sei o quê", você tá, fulano tem mais seguidores, mas precisa estudar o código Schengen, precisa saber detalhadamente algumas diretivas, e precisa e também ter um conhecimento de uma coisa básica, é só entrar lá no site Prado. Ah, vocês não sabem que esse site existe? Mas tem lá o site Prado, onde vai ter todos os modelos das autorizações, seja em forma de cartão ou papel, que são aprovados e aceitos dentro da União Europeia. Então, quando tudo saiu, a primeira coisa que eu fui lá: "Cadê? Cadê esse CPLP aqui?". Não existe, Não estava lá. não tava, entendeu. E aí Então, você fez um vídeo, o povo partiu para cima. aí eu fui alertar as pessoas: "Não troque sua manifestação de interesse para CPLP, a não ser que realmente você tenha uma questão muito particular de já ter alguma coisa na mão, mas não vejo vantagem, é limitativo, não vai poder circular dentro da União Europeia". E a facilidade que era, eu sabia que a União Europeia ia bater em Portugal, e foi o que aconteceu.
né. Então agora está havendo toda essa mudança e verificações, né, para as pessoas realmente ter um título de residência, mesmo que venha escrito CPLP, mas que dê acesso a circular. Mas por quê? Porque Portugal foi pressionado justamente porque não se enquadrava dentro das regras das Da diretivas União e da Europeia. União Europeia, É, foi de entendeu? contra, né? E aí muita gente sofreu com essa questão da CPLP também. Pois é, verdade. Doutora, ultimamente, né, só se vê matérias, pessoas também nas redes sociais e pessoas que já estão se colocando aí, que foram notificadas, e muitos também que já se regressaram, né, para suas nacionalidades, especificamente falando aqui de Brasil. E me parece que está chegando já a 40.000 pessoas notificadas e Hum, convidadas a retirar-se do país. Como que tem sido isso e se tem algum cliente que tem chegado ao teu escritório para acompanhar? é. Tem como reverter isso? Tem, depende da pessoa, né. Primeiro a gente tem que ver, as pessoas às vezes, procuram advogado já quando tá no último do último, né. Quando já comprou a passagem para voltar? Exato. Então assim, o que que acontece? Se a pessoa teve um indeferimento, uma decisão, né, ainda na sua via administrativa, indeferimento e recebeu essa notificação do abandono voluntário, muitas das vezes é pelo fato de que não cumpriu algum requisito de documentação. Hã. Mas acontece. Acontece de pessoas chegarem na missão da AIMA sem um comprovativo do NIF, do NIS, pessoas que não estão contribuindo. Então, assim, é complicado também, né. Deixou chegar no extremo, ainda chegou a ir para uma entrevista E não sem leva a nada. sem levar nada, sem tentar procurar um advogado para ver o que que poderia talvez, né, melhorar a situação. Ainda que vá na entrevista, teve uma fase de notificação para cumprir e a pessoa não cumpriu. Ainda tem situações, óbvio, né, de pessoas que cumprem e recebem um indeferimento sem fundamento nenhum. Também existe essas injustiças. Então, a verdade seja dita, temos que verificar, né, se é Há uma pessoa casos e casos, é, né, não é todos que são iguais. exatamente, se é uma pessoa que não consegue construir aqui uma comprovação dentro da lei que estou trabalhando, estou fazendo isso e tal, mas nunca fiz recibo verde, porque a gente tem pessoas assim, iniciou a atividade, mas nunca emitiu o recibo verde, nunca contribuiu. Então vamos organizar a casa, né, para você de fato ter acesso a esse direito. Só que pronto, houve uma decisão, tem que sair, existem medidas jurídicas, tá, que as pessoas podem seguir através da ação judicial, fazer uma impugnação judicial junto com uma providência cautelar. Ou seja, são instrumentos jurídicos aqui que as pessoas podem utilizar para estancar, vamos dizer assim, essa notificação de abandono ao país. Só que não adianta também você fazer uma impugnação se você não tem fundamento, né. Se a pessoa sofreu uma injustiça, tem que correr e procurar logo um advogado para fazer, a impugnação junto com a providência cautelar. Agora, as outras situações, a pessoa talvez tenha que avaliar e talvez ter que construir, né, pode utilizar esses instrumentos jurídicos para ganhar tempo, né, mas existe um risco aqui, ou então ter que fazer um planejamento de retorno, depois fazer um visto adequado e justamente a pessoa tendo um abandono de forma voluntária, ela não tem um impacto problemático de uma pessoa que pega e é expulsa, tá. A pessoa que é expulsa, no caso, para retornar, vai ter ainda muito mais dificuldade, né, vai ser É. bem mais, ter que cumprir, na verdade, o rigor da lei. É, normalmente a pessoa que é expulsa, por regra de início, a pessoa já fica limitada a 3 anos, Olha, sem poder regressar. E aí qualquer outro país, a pessoa com expulsão, isso vai entrar aqui na informação para todos os outros países da União Europeia. E aí vai entrar no sistema SIS, né, o Sistema de Informação Schengen. Então a pessoa para aplicar um visto com esse tipo de situação, não vou dizer que é impossível, porque eu já tive pessoas que foram deportadas, a gente aplicou o visto e conseguiu entrar. Só que eu sempre alerto, depende do país, depende do tipo de visto para a não é gente ver. garantia, né, não é garantia que vai É, acontecer. Há é, casos e casos. porque o consulado, se ele verificar, né, Aham. tá lá Então, a mancha. pois é. Porque às vezes a pessoa até fica nesse discurso: "Ah, Portugal não me quer, eu vou ali para Espanha e resolvo, tá tudo ok". Tem que estar bem por aqui, porque aqui também conta com todo o espaço Schengen. Todo o espaço. E assim, eu acho que as pessoas até têm direito de errar,
talvez veio a primeira vez como turista e viu que a falta de planejamento, de tentar buscar conhecimentos, seja de forma autônoma ou através de profissionais, foi um erro. Se você decide vir que Portugal, a sua situação não tem mais jeito, e vai para outro país, então comece fazendo certo, né? Comece fazendo certo, que a experiência já mostra. E eu vou dizer uma coisa, Portugal ela fechou mais para as pessoas que têm essa condição de ter entrado como turista, mas, os outros países são complicadíssimos de se regularizar uma pessoa que entrou como turista, então não vá fazer esse mesmo erro, Pois é, né. pois é. Aqui ainda tem, né, como ainda que tem essa facilidade e tudo, então outro país é mais rigoroso. É, É, isso é é. interessante ressaltar e falar. Já falamos sobre essa questão de pessoas que já foram convidados a sair de forma voluntárias, outras que realmente, né, eles devem investir milhões de euros aí para deportar, né, É. são muitas nacionalidades que estão aqui. Eu estava vendo que pessoas que tiveram indeferimento, não tiveram como se regularizar, uma reportagem que teve essa semana aí, o ministro do governo, e ele falando que o Brasil são 73.632 pessoas, só que foram recusados na AEMA apenas só 5.386. Então, dentro dessa grande quantitativa aí, É. né, foi bem mínimo. Ou seja, as É, pessoas buscaram é, se legalizar. Aí vem em seguida vem a Índia, Bangladesh, Nepal, Paquistão, é, mas ainda é muita gente que está de forma ilegal. é, E dentro da nossa conversa que estávamos falando aqui, e o que mudou nessa questão da manifestação de interesse tem o quê? Um ano e um ano e alguns pouquinho, meses, né? Pouquinho. Mas tem gente que está aqui há 10 anos e não buscou se legalizar. é Como que, verdade. como que você ajuda essas pessoas? Como que você ouve essas pessoas? Me diz aí. Não, sim, então, como eu falei, né, existe aí experiências e eu tive um caso de 20 anos, né, da pessoa tá há 20 anos aqui, tem filho, tem mulher, tem netos e nunca procurou se legalizar. Inclusive tinha os documentos caducados do Brasil, né. Tava já quase que virando um indigente. Pois, eu disse: "Gente, essa pessoa nunca pensou nem em levantar uma carta no correio, né, Meu porque Deus do céu. tem que apresentar algum documento válido, né". E aí eu simplesmente: "Olha, primeiro, para começar, a gente vai ter que renovar o seu passaporte brasileiro, né, e consequentemente a sua esposa, ah, mas eu não sou casada no papel. Então agora vocês vão Hum. casar. Agora vocês vão casar. Ah, mas eu não quero, mas a sua mulher agora vai ficar tão feliz que você vai casar no papel". Teve muitas mulheres que realizou o sonho de casar aqui em Portugal, né? Muito, muitas pessoas que estavam ali vivendo em união de facto, né, também há a possibilidade através da união de facto. Pessoas que têm filhos é mais fácil, quem não tem filho, eu sugiro já que está morando junto, vivendo junto, casa, E nesse né. pacote de mudança também, tá incluso aí a questão da reagrupamento familiar, que vai dificultar também ainda mais para É, esse caso aí de casamento, de é. filho e tudo mais. Então, agora, depois de ser reprovado, né, pelo Tribunal Constitucional, eles tiveram que remodelar, né, as propostas, e o que ficou de fato aprovado é que os membros familiares, na condição aqui dos seus filhos menores e quem coabita, né, tá lá na lei, às vezes as pessoas não entendem coabitam, né, ou seja, união de facto, ou pessoas casadas especialmente, vão poder continuar solicitando diretamente em território nacional, desde que tenha em sua entrada legal, né, que é aquela pessoa que entra diretamente para Portugal. Aham. Principalmente, né, nos últimos aí 1 ano e alguns meses, né, que É, veio a questão de você vem para morar, não vem sem visto não, tá? Antigamente vinha, 1 ano e é, tal atrás aí é, vinha, né, como turista, precisava de visto, tem é, 90 dias, com é, acréscimo talvez de mais 90, e pedia manifestação de interesse, é, estava tudo certo. pois Agora é. não existe mais isso. Só que não para de chegar imigrantes aqui em Portugal, e a grande maioria ainda está vindo sem vistos, está É, vindo ainda sem ter é. esse preparo. O que é que você diz para essas pessoas? Talvez está acompanhando aí em outro país aí, você que está no Brasil, e tá, não, agora eu vou. Como é que você está? Fala aí, doutora, o que tem que ser Olha, feito? o que eu noto são 2 questões, as pessoas, elas às vezes vêm porque o outro veio há 2, 3, 5 anos atrás, onde a legislação era totalmente diferente, e o brasileiro ele tem uma questão, você diz assim: "Não vai que ele vai".
E ele acha que lá Fala, ele comigo vai vai ser ter diferente. isso, ele acha que vai É, ser diferente, que o outro é que não descobriu a fórmula mágica, mas ele vai descobrir. E ele vai vir pessoalmente para descobrir isto. Então, assim, não são todos, mas a gente vê uma boa parte fazendo isso. Só que agora vai ser bem difícil. Eles vão descobrir da pior forma, que está realmente bastante difícil de se legalizar estando diretamente em território. Por quê? A gente tem essa situação, do reagrupamento familiar. Como eu falei, ainda resguardou os seus filhos menores de idade e, vamos dizer assim, os cônjuges, né? Os companheiros, companheiras. Mas mãe, pai, né, filho maior de idade a estudar, né? Tá tudo fora aí do pacote. Vai ter que ter uma residência de 2 anos, né? Para depois fazer um processo de reagrupamento. Só que eu vou voltar lá atrás, né? Essa pessoa que vem com sua família, com seu filho menor, com sua esposa, faça o visto junto o visto de acompanhamento familiar. Não faça o seu visto e traga a sua esposa e seu filho, mesmo que menor de idade, para vir diretamente fazer o processo em Portugal. Porque a gente bate em uma realidade que a gente tem aqui mais de 2 anos de não conseguir um agendamento. pois é. Então, é aquela coisa, tá na lei, mas ainda tem questões práticas que as pessoas que não procuram conhecimentos com quem deve ser, né, um solicitador, um advogado, termina enfrentando essas dificuldades. Porque chega aqui e tem que fazer uma ação judicial, que é outra coisa que mudou nas alterações agora, né? Ainda estamos aqui à espera de ser sancionado e publicado e entrar em vigor, mas vai entrar, onde as ações judiciais elas vai ter que realmente comprovar um dano irreparável. Um dano irreparável. É assim, ao meu ver, acho que a gente não deveria estar comprovando, mas o que que a gente está vendo com isso? A gente vai dar, eles estão dando margem aos juízes começarem a dificultar para nós, advogados e os requerentes, né, dessas tipos de ações, para conseguir um agendamento. Então, assim, hoje o processo judicial pode ser trabalhoso, mas ainda é algo que flui muito bem. Por mais demorado que às vezes seja, né? Já teve altura aqui que quando eu fazia intimação em 10 dias, 20 dias, a gente tinha um agendamento. Agora Hoje não leva alguns mais, né? Tá meses. distante disso. Só que ainda o negócio vai piorar com essas alterações. Então, uma pessoa que vem com familiar, já faça o visto junto. Já venha, porque vem o visto, vem o agendamento, já vem tudo arrumado, vamos dizer assim. E se caso o visto vier sem agendamento, aí você tem muito embasamento jurídico para poder também, pela via judicial, solicitar aqui o agendamento. Agora, as outras pessoas que vêm para trabalhar, é complicado. É caso pensado, tem que ser bem planejado e procurar um profissional, né, doutora? É, Porque tem gente que fica ouvindo blogueiros e vendedores de passagens aéreas e acha que vai é, resolver o problema, mas não. Procura, né, um profissional que tem é. conhecimento das leis, que tem acompanhado, que vai te ajudar de forma segura. Então, é interessante, né, a doutora Jamile, que já tem, né, 11 anos. 11 anos, né, nessa área e sabe. E as leis aqui é o seguinte, está em constante mudança, É, né. Agora está nessa transição novamente, isso não quer dizer que vai estabilizar, pode mudar para facilitar, quando também pode ainda dificultar ainda mais. Não se é, sabe de nada, né, tudo pode é, acontecer, inclusive nada. é. Então, a imigração, ele tem um efeito sanfona, né? Ele Aham. abre e fecha em todos os países, vai depender da necessidade. Hoje o movimento é de fechar e pode levar uns 10 anos, talvez, para começar a flexibilizar. Vai depender de como o país vai se desenvolver. Então, tendo uma saída considerável de imigrantes, tendo uma redução absurda de entrada de imigrantes, a depender de como são os setores, a economia, aí o governo reavalia, né? São políticas, as pessoas têm que acompanhar a política para entender qual é a finalidade da política também naquele país. Então, e naquele momento. Então, assim, hoje, se tratando de Portugal, a visão dos portugueses e da política portuguesa é realmente fechar, 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 porque eles, em vez de talvez criar uma estrutura que adapte, Aham. né, a esse fluxo migratório, não, eles querem continuar com eles querem voltar aquela quantidade de processos que tinha em cima da mesa, e eles acham que a solução é fechar a porta. Fechar a porta. Inclusive, eles fecham a porta de
não tô falando só do. As pessoas às vezes acham, ai, é o imigrante pobre. Não, eles estão fechando a porta para todo mundo. É isso, é interessante isso, né? Porque não é só para o pobre que está vindo aqui para trabalhar aí, né? Não, é para todo mundo. Você falou, É, tem gente que tem exigência que é para abrir uma big empresa, que tem até é, bilhões aqui para investir. Então, é, até, né, pessoas que querem vir para empreender, para investir, vem com bom é, capital, tem, enfrenta também a é. dificuldade para ficar aqui, para viver É, legalmente aqui. a gente vê que, incrivelmente, eles estão dando, vamos dizer assim, ênfase e até, de uma certa forma, atendendo o pessoal da CPLP e manifestação de interesse nas missões da AIMA, enquanto o Golden Visa parou. Eu tenho clientes de 2020 até hoje esperando um agendamento. 5 anos e não conseguiu. Como é que uma pessoa investe 500 mil, 700, 1 milhão dentro do país e não tem um agendamento? Então, assim, você vai lá, manda carta, faz vários e-mails e pela plataforma não há resposta. Não Se tem não retorno. entrar com ação judicial, não vai ter Morre resposta. lá. Morre lá. Então, aí você vê que é complicado para quem quer vir, né, melhorar de vida, procurar um trabalho, etc. Mas é complicado também para o investidor. E a gente fica pensando, o que é que eles estão pensando? O que é que eles estão pensando? Porque eles não querem nem o investidor que vem investir. Para quê? Para não necessitar da mão de obra que quer vir para cá trabalhar? Eu fico sem, sabe, perceber exatamente por É, quê. não tem clareza nisso, né? Realmente é algo É, que você fica confuso. O que é que realmente é, eles querem? Na verdade, é que ele é. não quer ninguém aqui. É Não, quando fala, o Portugal dos portugueses, fica só quem é português. Parece que é mas essa a eles vão ficar o ideia. quê? Pobre? Pois é, fica difícil. Aí depois vão passar a reclamar só do governo deles. É complicado, viu? É complicado. Falar nessa questão de pobre, né? Vou falar aqui também sobre que a doutora, aproveitar aqui o conhecimento da doutora sobre essa questão de fiscal, tributária e tudo. E tem muita gente que está aqui há muitos anos também e não ainda tirou, como é que fala mesmo, a sua morada fiscal do Brasil e Saída. acaba entrando na bitributação, que paga aqui, paga lá. Como é que tem sido isso? Eu vejo que tem muita gente nessa dúvida, como é que funciona. É. Diz pra gente aí, doutora, o que é que deve Olha, ser feito? isso aí é uma regra que eu vou dizer. Isso é para o brasileiro que vai para fora do Brasil, e isso é para o brasileiro que está aqui e um dia também decide ir embora de Portugal. Porque a gente está falando de tratar documentos e etc. para vir morar em Portugal, mas as pessoas, quando vão embora, às vezes deixam tudo aí. Até a conta de energia, Abandona tudo. de TV. E aí aparece, ai, porque eu tô aqui no Brasil e a nós está me cobrando, né? Então, assim, na verdade, quando você vai embora, você tem que reavaliar, né? E aqui, igual o Brasil, a gente também tem na Lei Geral Tributária. A pessoa, quando vai embora, ela tem que indicar um representante fiscal. Por quê? Se ela não faz isso, ela pode ter uma coima até de 500 euros ao ano. Hum, O Brasil, nós temos a comunicação de saída definitiva e a regra dentro do direito internacional é: você passou mais de 183 dias, ou seja, 184 dias, né, fechando aqui, fora daquele território nacional, você já tem o status de não residente fiscal naquele país. Então, você deve regularizar para quê? No futuro, se você recebe uma herança, no futuro, se você um dia resolve tirar dinheiro do Brasil, ou então fazer investimento no Brasil, você nunca informou a Receita Federal que você tinha conta lá fora, que você estava trabalhando lá fora, ou que você tinha investimentos lá fora e etc. E aí o que que acontece? A Receita Federal, ela entende que até aquele momento você é filho da casa, ou seja, residente fiscal. E quando você é residente fiscal do Brasil, você tem obrigações de informações. Então, essa coisa de que, mas eu deixei de estar residente desde tal período, então, mas não quero saber. Eu vou pelo menos contabilizar os 5 últimos anos do que você teve de rendimentos ou não teve rendimentos. Se você não teve rendimentos, por não ter feito a comunicação, né, de saída definitiva dentro do prazo, hoje a multa não chega nem a R$ 200. Mas para quem tem rendimentos declarados e que a Receita Federal, vamos dizer assim, tem essas informações, ela pode multar até 20%. Então, há uma diferença para quem tem rendimentos, principalmente para quem tem rendimentos no Brasil. Então, é melhor analisar, isso que eu ia te arrumar perguntar, casa. esses rendimentos, tipo, eu tô morando aqui em Portugal, mas o meu rendimento aqui lá no Brasil não tenho rendimento nenhum.
A Receita Federal lá do Brasil tem conhecimento da minha movimentação aqui, não? Olha, se você só tem rendimentos e trabalha aqui em termos práticos, não. Mas no acordo preliminar dupla tributação Brasil e Portugal, por exemplo, nós temos lá o acordo de comunicação de informações. Hoje, ainda não se mexe muito, por incrível que pareça. Na verdade, quem quer saber mais informações é a Receita Federal, vamos dizer assim, né? A Autoridade Tributária Portuguesa, Aham. que está querendo saber informações dos brasileiros. Por quê? Tem muito brasileiro aposentado, né? O que vive de rendimentos no Brasil, vivendo aqui e que nunca declarou imposto de renda em Portugal, mas é residente fiscal aqui, entendeu? Então, assim, a preocupação é duas. Hoje, a Autoridade Tributária Portuguesa está focada no público brasileiro e começando a fazer comunicações e perguntas à Receita Federal do Brasil. E a segunda é a alteração da lei do CPF. Hoje tudo é pelo CPF. Então, toda a movimentação que um brasileiro hoje faz no consulado brasileiro fora do Brasil, tá lá. Consta no Tá lá, CPF, tudo tá, registrado no tá andando CPF. aí. Então, que brasileiro é esse que está 2, 3 anos fazendo só serviço, só através do consulado? Não é uma viagem turística, percebe? Então, a gente não sabe até que proporção, além da inteligência artificial, do cruzamento de informações. Eu tenho casos práticos de pessoas que foram apanhadas e tiveram problemas com o CPF somente porque trocou o seu colégio eleitoral. Ou seja, o TSE fez informação à Receita. Então, a questão toda a regra é, saiu, passou esse tempo fora, é fazer a comunicação de saída definitiva. Surpreendendo aos brasileiros que têm rendimentos no Brasil e quando deixa de ser residente fiscal, perde benefícios fiscais e outras coisas mais. Eu compreendo que tem brasileiros que faz de tudo para não fazer a comunicação, volta ao Brasil muitas vezes, então fica naquele que a gente chama dentro do direito tributário, né, e no planejamento fiscal agressivo pela OCDE, no limbo, né? Fica lá e cá, 6 meses lá, 6 meses cá. E quando a pessoa não tem, tipo, assim, ele não tem rendimento, mas tem bens lá? Então, quando a pessoa não tem rendimentos e tem bens, eu acho muito mais interessante fazer a comunicação de saída definitiva. Porque não tem rendimento, só tem bens. E se um dia você vender e quiser tirar, você simplesmente está livre, vamos dizer Aham. assim, de dar informações ou dar satisfação à Receita Federal, percebe? Essa é o, vamos dizer assim, o detalhe. Quando você mantém o seu domicílio fiscal naquele país que você não é mais residente fiscal, você só está deixando um rastro e, vamos dizer assim, dando um direito àquela autoridade tributária de um dia te cobrar. Quando você sai, você limpou o banco, fechou a porta. Ele não pode te cobrar nada. Então amanhã Prestou conta, tchau. então amanhã se aquela pessoa tem lá 2 imóveis, vende. Ah, por que que você vendeu e botou esse dinheiro todo lá fora? O que que você está fazendo? A Receita Federal não pode fazer nada. Você tem que fazer informação, né, de que vendeu, enfim, no ato da transferência, enfim, cambial é normal fazer ali as informações, justificar. Mas a Receita ela não pode, vamos dizer assim, te cobrar nada no futuro, tá? Por conta disso, porque você já é não residente. Sensacional. Creio que deve ter muita gente ainda que está aqui também, mais outra situação, está aqui há anos e nunca se preocupou com isso, né, e pode futuramente aí, né, chegar a É. uma conta grande em real, que o real agora não faz muita diferença com o euro, mas com uma grande quantidade que no momento que você não esperava vai dar um susto aí. Vai dar um susto e assim, hoje eu pego pessoas que têm 20 anos, 15 anos fora do Brasil. "Ah, mas eu nunca recebi nada". Gente, mas há 15 anos atrás, a gente nem imaginava que ia ter inteligência artificial, Pois é. quanto mais outras coisas. Então assim, o que eu digo para as pessoas é tentar ver dentro da sua situação, fazer um planejamento e se a pessoa for fazer uma movimentação financeira, realmente pensar muito bem como é que isso vai ser feito. Por quê? Essa pessoa não fez comunicação e resolve: "Ah, eu agora vou comprar um apartamento no Brasil", porque está vantajoso, né, desvalorização do euro com o real, e aí de repente você faz uma movimentação de dinheiro no seu nome, de fora para dentro, você está se entregando. Então, eu acho que as pessoas têm que primeiro analisar, às vezes fazer uma comunicação antes de saída, para depois justificar aquela entrada daquele dinheiro,
para a Receita dizer assim: "Ah, eu tenho o direito de saber de onde é que veio esse dinheiro, o que é que você estava rendendo". Primeiro ela vai caçar isto, depois ela vai multar, né, ela vai multar. Pois é. É, dentro desse assunto aqui, na questão de direito migratório, tributário, fiscal, internacional, a gente passaria aqui uns 3 dias aqui fazendo, É. esse bate-papo aqui com a doutora Jamile, mas, não dá para a gente falar tudo, né. Quem quiser É. conhecer mais, quer tirar dúvidas, aí você vai ter que seguir a doutora Jamile Jambeiro, Hum. tá bom? Entrar em contato com o seu escritório, claro que ela vai estar deixando para a gente, vou deixar também na descrição para você acompanhar. E já estamos quase chegando no final, mas não acabou ainda não. Calma aí, calma que tem muito mais. No início aqui eu falei, né, sobre a questão que você colocou à disposição dos teus conhecimentos com infoproduto, lá na internet, né, ensinando alguns profissionais na área do direito internacional aqui. Ainda há disponibilidade para pessoas que estão na operação do direito aqui na Europa a ter alcance ao teu conhecimento? Diz aí como é que as pessoas podem, ter esse alcance. Uhum. Olha, eu criei o programa de mentoria justamente por conta das dificuldades, né, que eu tive. Então eu percebi a importância de você ter um profissional que compartilhe, né, a prática. Só que depois que eu virei mãe, ainda é O muito tempo recente, reduziu, né? né, 2 anos, aí ele ainda é um bocado pequeno. Então o que foi que eu fiz? Como eu tenho muitos conteúdos, eu peguei e os conteúdos gravados e tornei em cursos, alguns cursos separados individualmente, e aí também criei um que, vamos dizer assim, abrange todos os meus cursos, que é o organograma particular. O organograma, a pessoa vai ter acesso a tudo, inclusive algumas sessões que eram gravadas de mentoria, de matérias específicas, práticas, do direito, não só migratório, nacionalidade, família, algumas questões do judiciário, taxa judiciária, ou seja, para a pessoa começar já tendo uma noção aqui para atuar. Eu pretendo um dia, quem sabe, voltar aqui. Hoje em dia, eu tenho muitos mentorandos que ainda me procuram, principalmente com essas alterações, querendo aperfeiçoar em outras questões que não foram aperfeiçoadas e que eu nunca dei através de cursos. Então, eu ainda dou suporte, assim, de alguns colegas que me procuram, né, individualmente, mas o organograma, ele tem essa opção de 2 sessões individuais, também ao vivo. Ah, sensacional. Tem também uma abordagem, então, aí nessa questão da mentoria individual. É, Você também agora está investindo também mais na questão de Espanha. Você é, também tem passado isso para outros profissionais que é, queiram também conhecer sobre as leis, tanto é, empresarial, de internacional, também na sim. Espanha também? É, o meu foco na Espanha agora vai ser mais o advogado de estrangeiria, né? Até porque eu estou me habilitando como advogada de estrangeiria. Aham. Com a ordem portuguesa, a gente pode fazer consultoria e outras coisas mais. E isso eu já fazia. Atendia muitos brasileiros na Espanha para fazer um planejamento fiscal e a questão migratória, que aí eu sempre tive parceiros em Madrid que sempre trabalharam junto comigo. Só que aí eu resolvi, me habilitar para ter as credenciais para tratar os processos diretamente. E agora também fazendo uma especialização para também ter as credenciais junto à Universidade de Sevilha, como advogada de estrangeiria. E também estou investindo justamente por conta desse movimento migratório. Eu vejo um aumento, né, migratório também para a Espanha. Então, a equipe que já existe lá já não está, vamos dizer assim, aguentando muito. Então, assim, eu acho que eu vou me habilitar para ajudar também nesse fluxo. E é sempre mais uma oportunidade de aprofundar mais, estudar mais. E a Espanha também é um país encantador, né? A Espanha é muito linda, né? Eu tive agora recentemente em algumas cidades, mas estava muito quente, acabei não seguindo a rota que estava para seguir, mas espero que agora, está chegando aí, estamos no outono, chegando no inverno, a gente poder aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais da Espanha, É, que é é. tão aqui do lado, né? Tão pertinho aqui. A Espanha ela tem sido atraente por 2 questões. Nós temos Andorra, por questões tributárias, que tem uma tributação de 10%, então para as pessoas que são investidores e querem empreender, é uma opção. Existe a lei de Beckham, que também é como se fosse o nosso residente, né, não habitual, que acabou aqui, então a Espanha ainda está lá com essas possibilidades. Então os nômades digitais e profissionais de tecnologia têm uma vocação a seguir aqui mais para a Espanha. E a Espanha, a título de celeridade hoje processual, é melhor do que Portugal. Então a gente consegue aplicar
tudo online praticamente. E quando eu faço um visto, o visto já vem com aprovação de visto e autorização, né? Olha, A pessoa não precisa passar eu, pelo menos, não preciso montar 2 processos. Então, a gente faz um processo e a pessoa, quando chega na Espanha, já pega aqui a tarreta. E o profissional da área de o nômade digital, né, em termos gerais, ele tem 2 opções: ou ele aplica o visto, ou, nesse caso, é bem, vamos dizer assim, bem melhor, né? É bem melhor fazer diretamente em território espanhol. ou seja, é bem mais fácil então ele ser aprovado e ser mais rápido legalizado na Espanha do que aqui em Portugal. Sim, Nesse sim. caso, para o nômade digital, É, e é. comprovar ali, né, seus Ele não rendimentos. pode estar ilegal, pode entrar diretamente em território nacional. E aí, quando ele faz diretamente na Espanha, que aí não é exatamente a oficina de estrangeiria que vai fazer análise, é um outro órgão de pequenos empreendedores que faz análise e aprovação. Então, em 20 dias, eu tenho a aprovação da residência. Olha aí, interessante. Bom, só esclarecer isso aqui, ó. Não pensa que porque tem essa facilidade, você está aqui em Portugal, vou entrar na Espanha, não. Você tem que vir do seu país de origem de forma legal, com É, visto, né, é, já direcionado para aquilo que você vai é, aplicar para esse é, país. É bom deixar bem é. claro isso. Aí ele já pega a residência de 3 anos lá. Olha aí. Aí já pega a residência de Aqui 3 era anos. 5, agora estão para mudar, não mudou ainda, né, para mudar para A 7 nacionalidade e na vai para verdade nunca 7. chega a 7, né, 7, mas vai para 10. É o tempo do processo. Aham. Lá os processos de nacionalidade, a depender de onde você tramita o processo, 6 meses, 8 meses e até tem processos em menos tempo de nacionalidade. A diferença é que para a comunidade que não fala a língua espanhola, vai fazer o exame do espanhol e também vai fazer uma prova, que é muito simples para quem vive ali, né? Cultural, de conhecimento básico, e quem vive no dia a dia no país. Ah, Aham. quem é o presidente? Coisas básicas que a pessoa realmente que vive ali tem que ir, né? Integrar e entender. Então, não é difícil. É, para quem realmente tem interesse, tem que, né, despertar em É, você o desejo de conhecer a é, cultura do país que você está escolhendo para é, viver, né. Tem pessoas que é até meio que desleixado e não tá nem aí, acho que tá ali no né, foi implantado naquele lugar e pronto. Não, é, busca conhecer as é, leis. E fora que a Espanha está mais barato a título de imóveis, E né? o salário também lá é É maior mais para quem vai em atraente. questão de trabalho, né, É. que não é o caso do nome de quem a gente estava falando aqui. É. Então, assim, a gente vê que um certo público vai ser mais atraente à Espanha, óbvio, né? Aham. O clima também não é nada muito diferente, vamos dizer assim, de Portugal. Também se come bem. O povo é um bocado até mais alegre, mais animado com a vida, vamos dizer assim também. E aí a gente vê que, saindo dos grandes centros como Madrid e Barcelona, as pessoas conseguem arrendar as casas muito mais barato do que em Portugal ou comprar. Olha aí. Ou Boa essa, comprar. viu. Então tá aí. É, Você que tá com grana, tem condição, tá aí a é, facilidade para você. é. Pois é, a doutora Jamile, né, como já falou, tem um filho, para ela dividir o seu tempo de trabalho, tem os seus clientes que já devem estar há um bom tempo aí tentando contactá-lo, então não vou prender muito aqui, mas, né, a gente falou dentro de todo o teu intercâmbio, são mais de 30 cursos dentro da área do direito, então tem uma expertise gigantesca para você que pensa em migrar, que pensa em investir, então, se é direito internacional, é a pessoa certa para você contactá-los. Doutora, algum assunto, algo que seja, né, de valia para os nossos inscritos aqui, que eu não te perguntei, a gente acabou não entrando no assunto, talvez você veja aí no carro pensando o que é que o Morival vai me perguntar, o que é que ele vai falar, e eu acabei não falando nada sobre, mas você gostaria de esclarecer e passar para as pessoas que estão acompanhando esse episódio aqui. Fica à vontade. Olha, o que eu gostaria de falar para as pessoas é que você fazer uma imigração, né? É o momento que você ainda está no seu país de origem, o planejamento em 3 frentes: o planejamento financeiro, né? De regularização, ou seja, do direito migratório de fato para o país que você vai residir, e, consequentemente, também um ponto que às vezes as pessoas não se atentam, que é o planejamento e a busca do preparo psicológico. Eu falo porque eu já tive clientes que tiveram tudo, né? Teve o planejamento financeiro, teve a advogada que fez tudo, o visto foi tudo rápido, mas chegou aqui e não teve o pertencimento. Então você precisa entender exatamente se você realmente não está indo no movimento de todos, se aquilo é para você de fato, se você está preparado, né, psicologicamente para os desafios, porque mesmo as pessoas que têm dinheiro
vai passar por desafios no processo migratório, tem que ter, não é só paciência, resiliência. Então, se você não tiver todas essas bases aqui, você vai voltar. E aí, às vezes, você até queria ir ao seu sonho, mas pode ter um sonho frustrado, se você não tiver isso muito bem estruturado e planejado. É interessante esse esclarecimento, porque tem pessoas, né, que me perguntam: "E aí, como que é?" Cara, o meu projeto é um, o teu é outro, talvez. Então não vá basear, né, o teu projeto com o dos outros. Claro, você pode pedir informações de algumas situações que está ali baseado ao teu destino, ao teu desejo, mas não tudo. É o que eu É, falou. Tem pessoas que, né, nossa, tiveram grandes oportunidades, maravilha, o cara fala: "Não estou bem, eu quero ir embora, estou com saudade de mamãe", né, então não adianta, se a mente é, não tiver boa, não suporta. é, Então tem que realmente ter, né, virado, como se diz aí na internet, né, virado a chave na questão da é, mente, né, com o teu é, coração preparado, de ser resiliente é, e saber o que é que realmente você quer, né, é, tem que saber o que realmente quer. eu acho que se você tiver de forma bem clara o que você quer, o seu objetivo final, aí você vai suportar tudo. É isso aí. Aí você vai suportar, porque você sabe onde é que você quer chegar. E eu falo porque, assim, eu já passei milhões de coisas aqui, né? Enfim, eu passei milhões de coisas e minha mãe falava assim: "Ah, por que que você não vem embora?" Eu disse: "Mãe, a gente tem problemas na vida em qualquer lugar. Vai desistir? Quando você tá no seu país, você pega a mala e vai embora? Não Você vai. nasceu e se criou, nunca pensou em ir embora, por exemplo, tá bem ali, aí você tem um problema com sua esposa, separa-se de você, "Ah, eu vou embora". É uma criança. Fugir do problema não é resolver problemas. O problema vem Exato. para ser Superado, né? superado e ser resolvido. É. Enfrentado, né, de É. fato. Então, doutora, gratidão, né, por esse Uhum. momento, por compartilhar, né, de tanta coisa interessante, importante, especificamente falando para esse momento da questão de imigração aqui em Portugal, que não está fácil. Estamos agora em uma transição que está todo mundo aguardando aí o que é que Marcelo vai fazer, se vai assinar ou não. Já teve na mão dele, ele não assinou, mandou para o Constituinte, voltou e agora É. vai votar novamente É. e todo mundo nesse aguardo. O que você acha que pode acontecer? Eu acho que dessa vez ele aprova. Acho Acho que que ele vai dessa abrir vez. mão agora. É, porque já Há ou uma seja, pressão política, né? há uma pressão política, de uma certa forma remodelaram o que foi reprovado pelo Tribunal Constitucional, então não tem muita coisa aqui, né, para se discutir. E como ele já deixou, né, ele deixou claro que vai deixar o próprio tempo responder aqui essas limitações na legalização dos estrangeiros. Portanto, é o que a gente já prevê, né. Pois é. Então, questão é, volta a falar, né, e repetir o que a doutora falou. Quer imigrar, nem só aqui para Portugal. Faz um planejamento aí, né, passo a passo, para não ter dor de cabeça maiores. Se você fez o planejamento e mesmo assim está enfrentando dor de cabeça, né, seja resiliente, suporte, que se você tem um projeto, tem aí, como se diz muito hoje, né, estou em busca do meu, como é que fala mesmo? Agora surgiu aqui, propósito, né? Você Propósito. está à busca do propósito, quanto vale o teu propósito? Então, é cada um, é cada um. Mais uma vez, então, muito obrigado, doutora, tudo de bom para você, sucesso nessa jornada aí, né, ajudando Uhum. pessoas, esclarecendo e ajudando de fato pessoas, né? Porque hoje que você vai migrar, precisa de um profissional para ter essas orientações de forma precisa, para que não venha ter surpresas. Porque É, essas surpresas, o que parecia ser sonho, muitos aí têm vivido pesadelos. é E para verdade. evitar isso. E eu creio que muitos têm aparecido lá depois com a doutora, depois que já está vivendo já o pesadelo, né? Tem gente que espera para o momento. É, uma boa parte. Pois é, então não espere acontecer esse pesadelo, não. Resolva antes, né? Faça uma prevenção para É, evitar isso. com certeza. Gente, beijo no coração. Para quem não assistiu aí na íntegra, volta lá do início, tá bom? E acompanha do início, para que você possa tirar aí dúvidas, porque hoje a doutora passou aqui informações precisas, riquíssimas, para você que está aqui já, né? Que já é imigrante, para você que pensa em migrar. Então, cuidado, não seja precipitado não, tá bom? Quer tirar dúvidas, entre em contato também aí com a doutora, que tem toda a sua Uhum. assessoria para estar te acompanhando, estar te atendendo aí. As redes sociais, quais são? Pronto, eu tenho para cada, vamos dizer assim, área, eu tenho o tributário no estrangeiro, tenho a advocacia de imigração e tenho o Jamile Jambeiro ADV,
aqui também é um pouco mais pessoal. Você tem também um canal também, né, que sempre É, também está passando é, informações riquíssimas lá. o canal Advocacia de Imigração. Continua colocando conteúdos lá Sim, sempre sim. atualizado, então. Inclusive tem um podcast de Ó, empreendedores de sucesso. olha que legal, não sabia dessa, tá vendo aí? Então acompanha aí, tá bom? Você que quer empreender, você que quer imigrar, acompanha a doutora Jamile Jambeiro, que com certeza tem informações poderosas para você. Beijo no coração, tudo de bom e até o próximo Falando Sério Podcast. Bye, bye.